Salve galera, estamos aqui em mais um podcast da nossa querida IMW em Parque Amorim e estamos aqui com dois convidados de honra, figurinha carimbada aqui conosco, Gabriel Felipe. Salve, salve família! Brincadeira, podcast errado. E hoje o nosso querido novato aqui com a gente, a primeira vez aqui com a gente, Matheus Bolhões. Apresente-se aí pra galera, Matheus. Quem é você, Matheus? Fala perto do microfone aí, de frente pra ele. Senhor, pessoal, já foi falado aqui meu nome, e sou novo aqui na Louisiana, e estou aqui para ajudar. Apesar de ser novo aqui na igreja, já tem pregação no YouTube do Matheus, né? Esqueceu de mencionar que você é o marido da Karen Bulhões, isso não pode ser esquecido. A louça tá paga. Corta isso depois, pelo amor de Deus. Então é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui. Já foi Quente, pauta né? de muita coisa, hein? 1 Coríntios 13, versículo 8, nos diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse versículo pode ser apenas um versículozinho bobo, como quem não quer nada. O apóstolo Paulo ali, né, no auge da sua inspiração, escreveu isso aí, coisa boba. Mas esse versículo já causou diversas polêmicas na vida da igreja em si. E esse versículo fala nada mais e nada menos. Sei que você usa ele muito em casamentos, mas esse versículo fala sobre os dons espirituais. E aí, Gabriel Felipe, qual é a polêmica toda que gera em cima desse assunto? A polêmica é que, basicamente, a gente tem algumas linhas de pensamento teológico a respeito do assunto, mas as duas mais conhecidas são o continuísmo e o cessacionismo. De uma parte, um lado da igreja acredita, e nós somos continuistas, né? Nós acreditamos que os dons espirituais, eles ainda estão em vigor para os dias de hoje, não só os dons que estão lá em 1 Coríntios 13, 14, né? Mas os dons, por exemplo, de Efésios 4 também, que algumas pessoas chamam de homens dons, né? Apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e tem mais um, apóstolos. Então são os 5 ministérios, né? Os 5 dons. Nós acreditamos na continuidade dos dons, porque a nossa igreja acaba sendo de uma tradição pentecostal clássica. Embora o metodismo ele tem a sua forma, a sua construção a respeito dos dons espirituais própria, que vai muito a partir daquilo que você sempre está falando na igreja, né? Nas suas aulas, que é os puritanos, né? Então, a forte influência que o Wesley tem ali dos puritanos, e os puritanos já acreditavam na continuidade dos dons, os pietistas também, eles já ensinavam sobre uma segunda experiência do batismo com o Espírito Santo, que lá no pentecostalismo vai desembocar em uma segunda bênção, que tem uma evidência das línguas, mas para os metodistas e para os puritanos está ligado a um batismo de amor, né? O Wesley fala, eu senti meu coração extremamente aquecido, e os puritanos eles falavam muito sobre, e os pietistas também, eles falavam muito sobre uma experiência de uma segunda bênção que traz uma certeza tão firme da salvação que leva o cristão a doar a sua vida por completo. E aí os puritanos fizeram isso, como a gente vê na história. Então nós somos os continuistas. E do outro lado, são nossos irmãos também em Cristo, isso é importante de falar, mas nós temos os cessacionistas, que são aqueles que acreditam que os dons espirituais cessaram. No caso, os dons espirituais que a gente vê na Bíblia, em toda a Escritura, ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, eles foram para aquele tempo, mas depois que a Bíblia for fechada, né, o cânon foi fechado, nós construímos aqui esses 66 livros, que se tornaram os livros verdadeiros ali da Bíblia, que se torna a palavra de Deus. A partir dali, os dons espirituais eles não são mais importantes, eles não são mais necessários. Só é importante frisar, e aí a gente tem que ser honesto, que o fato de termos irmãos cessacionistas, que não acreditam mais na continuidade dos dons, não significa que eles não acreditem no Espírito Santo e nem que eles não acreditem que Deus possa curar, que Deus possa fazer coisas sobrenaturais.
Mas a maneira que acaba diferenciando essas crenças é, enquanto nós acreditamos que Deus deu dons aos homens, eles acreditam que Deus pode fazer de uma maneira sobrenatural, mas que isso vem da parte de Deus exclusivamente. Então, se um dia o Mateus ficar doente e Deus curar o Mateus, foi Deus que curou o Mateus diretamente de uma maneira sobrenatural. Os cessacionistas não acreditam que Deus possa ter dado para o Léo o dom de orar pelo Mateus e o Mateus ser curado, por exemplo. Mas é isso. E aí, só separando para finalizar assim, essa parte da minha parte, a gente tem como continuistas, às vezes, os metodistas, os quadrangulares, os assembleianos, alguns batistas também. Da parte dos cessacionistas, a gente tem alguns batistas também, que são as igrejas batistas mais clássicas, os irmãos reformados, os presbiterianos também, eles são dessa linha mais cessacionista, mas são todos irmãos em Cristo. E aí, meu querido Mateus, meu nobre Mateus, o que o senhor preparou aqui pra gente? Então, para acrescentar esse debate. Eu não debate, falo... gente. Não falo como o Gabriel fala muito bem, como já mencionei, eu gosto muito de ouvir ele falar. Eu preparei aqui separando acerca o que são os dons, entendeu? E como eles funcionam. Que ainda a gente vai entrar ainda nesse assunto sobre o dom de línguas, a profecia, entre outros dons que é citado por Paulo em 1 Coríntios 13. Esse assunto de dons, ele gerou muita polêmica, né, durante a vida inteira da igreja e tal. Só que eu mesmo já fui uma pessoa que não acreditava muito, né, na continuidade dos dons. Só que o texto de 1 Coríntios 13, ele é bem claro, né? Que no versículo seguinte, ele fala: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, assim, o texto fala, deixa, né, implícito ali o apóstolo Paulo que quando Jesus voltar, que ele é o que é perfeito, então essas coisas que a gente em parte conhece, né, que são os dons, que fazem parte do ministério até do Espírito Santo aqui na Terra hoje, eles se cessarão. Mas quando Jesus vier, basicamente a mesma lógica dali do jejum. Quando Jesus está aqui na Terra e tal, os fariseus chegam para ele e perguntam: mas os seus discípulos, eles não jejuam. E Jesus fala: eles não jejuam porque agora ele está com o noivo, mas um dia o noivo será tirado deles e eles terão que jejuar. Os dons, ele, na minha concepção, né, de hoje, que eu penso, aplica ali o mesmo segmento. Os dons hoje, eles são usados porque nós somos seres humanos imperfeitos. Então, eu preciso da comunhão do meu irmão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dar dádivas para ele, né? Porque a palavra dom vem de carisma, né? Um presente de Deus, para que através dele eu possa ser edificado. E assim os dons vão ajudando, né, no corpo da igreja. E a gente entende que depois não é que os dons eles são errados, né? Quando Paulo vai falar lá no 14, só que você tem que buscar os dons em amor, porque os dons eles são usados para servir a igreja. Esse é o propósito dele. Então, os dons de profecia, palavras de conhecimento, sabedoria, todos os 12 que Paulo lista, só que eu tenho assim, que ele lista esses porque eram os que estavam mais evidências do contexto ali, mas existem outros, como Paulo vai falar em Romanos lá sobre
o dom da caridade, se eu não me engano, o dom os dons de a pessoa exercer um ministério específico, como ele fala em Efésios 4. Ele usa lá em Romanos também dom de administração, dom de socorro, dom de misericórdia. Então, dons existem diversos, e o Espírito Santo concede cada um, porque a igreja é um corpo hoje, um corpo em que cada um precisa ali dos seus membros. Então, os dons eles vão operar até a volta de Jesus. É engraçado que quem usa a argumentação de que os dons não são para os dias de hoje, as pessoas elas sempre se dedicam a combater os dons aí de Coríntios. E é exatamente o que você falou. Então, quem não acredita no dom de línguas, de profecia, de cura, de operação de milagres e maravilhas, não deveria também acreditar no dom de administrar, no dom de ser misericordioso, entendeu? Porque, se alguns dons são a gente vê acontecendo hoje, os outros não podem acontecer também. E acho que o Matheus não estava aqui na igreja ainda nessa época, mas é interessante ver o Léo falando sobre isso com tanto... O Isaac está aqui me ouvindo, com tanta propriedade, porque o Léo chegou aqui na igreja e não acreditava nos dons espirituais. Ele não acreditava que os dons eram para os dias de hoje. E a nossa igreja, para quem não teve oportunidade ainda de ver, de conhecer, é uma igreja que as manifestações dos dons elas acontecem constantemente. E eu fico imaginando como é que era, Léo. Tu chegava na igreja e via as coisas acontecendo, leva para um lado, leva para o outro. Velho, loucura. Eu vim de uma igreja batista, né? Lá o culto era bom, a gente louvava em pé e tal, mas ficava restringido aquilo, né? A gente pegava, ia lá, louvava, orava, ofertava e depois ouvia a pregação e tal, e beleza. Aí chegou aqui, rapaz, o caldo entornava legal. Aí a gente cultuando, louvando, daqui a pouco vinha um irmão, já começava a gritar mais, a começar a falar em outras línguas, e falar, rapaz, que realidade é essa? Hein? Aí daqui a pouco eu vi outro, interpretava e tu, Aí eu vinha, eu me converti com 18 anos, eu tenho 27 hoje, passei 4 anos na Igreja Batista. Aí eu ficava, cara, a realidade aqui é totalmente diferente. E lá a gente... E esse assunto lá era um pouco dividido. Tinha irmãos que acreditavam e outros não. Eu, como estava conhecendo, né, o evangelho agora, embarcando em teologia e tal, ficava... Gente, isso aqui é puro emocionalismo e tal. Eles estão dando mais voz à carne do que... Até que, conhecendo, vendo outros irmãos agindo, a minha mente começou a se abrir mais para esse assunto. E hoje eu consigo entender ele com uma clareza mais bíblica. Antes eu tinha mais achismos, né? Agora eu consigo entender à luz das escrituras. Eu vim de berço assembleiano, né? Então para mim nunca foi problema. Para você, Matheus. Então, o problema das pessoas é que nem você falou, que achava que as pessoas fazem muito isso pela emoção. Sendo que Paulo mesmo menciona que cada um reage diferente ao toque do Espírito Santo, certo? Tem pessoas, como você disse, pessoas que começavam a gritar mais alto, é aí que entra o problema. Porque tem muitas pessoas dentro da igreja, até mesmo no meio de nós, eu me incluo no mesmo ali no contexto, que ficam querendo padronizar como o Espírito Santo deve agir na vida de alguém. E como alguém deve reagir ao toque do Espírito Santo. Entendeu? Sim. Porque se, por exemplo, o Léo, quando o Espírito Santo enche ele, quando ele fica cheio da plenitude do Espírito Santo, o Léo é mais calmo. Só que ele consegue explanar bem a palavra. Aí o Gabriel é diferente. O Gabriel é mais evitado, ele já consegue se expressar um pouco mais. Aí tem pessoas que acabam julgando o Gabriel falando que ele está agindo pela emoção. Sendo que ele não está agindo pela emoção. É reação dele em relação ao Espírito Santo. Ou outras pessoas vão até falar que eu sou mais espiritual do que o Léo, porque, entendeu? Me ver, mas soltar o Léo é frio, o Léo não acredita no Espírito Santo, né? Exatamente. É nessa tecla também que os sensacionistas, eles até vacilam um pouco, né? Porque por eles receberem esse julgamento de outros, eles acabam querendo estipular regras de como Deus age, né?
eles acreditam... Hoje é quase que impossível você falar que os dons cessaram. Então, como que eles vão acreditar que os dons mudou-se a forma de como que o dom age? Aí os sensacionistas eles vão falar que Deus ele age de maneiras diferentes durante a história. Deus agia de uma forma antes, agora ele age de outra. Então eles usam isso para desvalorizar o sobrenatural de Deus, e que se o Deus que age da mesma forma sempre, não é Deus, porque Deus é infinito e ele não fica nessa mesmice, né, de ficar agindo da mesma forma sempre. É um ponto, uma visão até um pouco que desonesta, né, porque a gente não pode ficar botando regras de como Deus age. Uhum. Então o Espírito Santo ele concede o dom o dom que ele quer para a pessoa que ele quer. Paulo nos incita, né, a buscar os dons, e quando a gente restringe, né, Deus não pode assim hoje, a gente está restringindo o Criador, falando em que ele só pode agir através daquilo que eu penso. Não, Deus é um Deus infinito. Por ele ser infinito, ele age de diferentes formas. Eu queria fazer um comentário. Eu tenho uma teoria, tá? A gente tá num podcast aqui, mas eu vou... O Gabriel, que está num ambiente mais acadêmico hoje, né? Ele vai saber falar melhor. Eu estudo numa faculdade que é reformada, então é uma linha um pouco diferente do metodismo, que é a igreja que a gente tá. Mas eu até escolhi, quando eu escolhi a instituição que eu ia estudar, eu fui buscar muito pela ideia da teologia reformada, porque eu tenho muita admiração pelos reformados. Eles são, vamos falar a verdade, eles são os mais estudiosos dentro da teologia. Obrigado. Mas eu tenho uma teoria, assim. Existe, quando a gente olha nas teologias sistemáticas, a gente percebe que o sensacionista, geralmente ele tem uma teologia pactual, ele acredita ali que Israel ele não está mais aí dentro de um plano de Deus, que Israel é a nação de Deus. Eles acreditam que a igreja é o novo Israel, sabe? Então, existe, assim, geralmente quando você é reformado, você tem um pacote aí teológico que você compra, né? Não tô fazendo nenhuma crítica a isso, não. Só, de fato, expondo isso. E aí, uma dessas crenças é que o diabo, ele tá preso, né? Então, eles acreditam que os dons cessaram, o diabo tá preso. Acreditam no calvinismo como uma teologia mais soteriológica. E aí, a minha teoria é que tudo tá extremamente ligado. Porque, assim... Se o diabo está preso, você talvez não precise sentir a necessidade de ter tanta vigilância assim, porque o teu único inimigo é a tua própria carne, já que, de fato, arminianos e calvinistas acreditam na queda. Mas o pentecostal ou continuista, ele tem esse outro ponto ali de tensão. Além da carne dele, também tem um inimigo andando ao derredor, que queira tragar. Então, isso tudo já cria no cristão ali, que é o pentecostal continuista, uma necessidade maior aí de busca. Claro, não estou dizendo que os nossos irmãos reformados não buscam a Deus. Só estou dizendo que esses pontos de tensão que vão sendo criados, a carne, o mundo, o diabo, tudo isso vai criando na mente continuista uma necessidade de uma busca. E o apóstolo Paulo, ele justamente vai dizer que os dons eles têm que ser buscados com zelo. Então, eu acho que todo esse panorama de uma ideia teológica de uma maior tranquilidade que o reformado tem em relação ao continuista, faz com que o irmão continuista, ou pentecostal, ou seja, carismático, ele busque mais. E essa busca acaba desembocando no desenvolvimento e no recebimento dos dons espirituais. Porque Paulo condiciona a busca dos dons, o recebimento dos dons à busca. Então, por que a gente não vê a manifestação dos dons espirituais no meio de irmãos reformados? Porque eles não buscam. Porque o Paulo fala, buscar com zelo os melhores dons. Então, a gente precisa buscá-los. Então, eu acredito que essa dificuldade dos
reformados em até ver os dons espirituais ocorrendo nos dias atuais é por essa falta de busca. Porque muito reformado fala assim, mas se os dons de cura estão acontecendo, por que a gente não vê as pessoas sendo curadas? Caramba, tem tanta gente sendo curada nos dias de hoje, entendeu? Tantas igrejas acontecem isso. Eu vejo curas acontecer desde os meus 6 anos de idade. Então, acho que é muito uma questão de realmente você buscar para que você possa ver essas coisas acontecendo na vida da igreja nos dias de hoje. Tem algo para acrescentar, Matheus? Quer ver que tu puxou a folhinha aí? Não. Matheus veio com um livro aqui escrito, né? Não, que ele falou em relação à busca, eu tava procurando aqui isso aqui, né? Só fala mais perto do microfone aí. Não, que ele tava falando em relação à busca, aí eu tava procurando aqui o texto que eu tinha escrevido aqui, só que não tô achando. Tá. Enquanto isso, vamos fazer assim, a minha ideia. A gente pode dar um panorama aí de uma visão mais histórica, e aí depois que a gente for para uma visão mais teológica, assim, bíblica, aí o Matheus lê o livro dele aí, separa os textos. Pode falar. Já que tu tá aí, ó, com os caras célebres, os caras que, sucederam os apóstolos, estão aqui na mesa. Meu com nós, os pais da igreja. E olha, gente, não somos nós não, tá? Somos os pais da igreja. O único pai que tá aqui é o Isaac. O único pai é o Isaac que tá ali do lado. Pai sem ser pai, né, Isaac? Olha, eu trouxe até esse livro, que é um livro que eu tô lendo, que ele fala sobre os pais da igreja. E aí conta a história de todos eles, né? Orígenes, Irineu, de Lyon, todos os grandes homens assim, da história da igreja. E conta um pouco sobre a teologia deles, sobre a maneira como eles pensavam, sobre a história deles de vida, Justino, a gente tem Eusébio, Atanásio, Basílio de Cesareia, tantos homens. Mas o que me chamou a atenção aqui é que eu separei a visão teológica de parte dos pais da igreja sobre a continuidade dos dons. Isso é um pouco misto, tá? Existiam alguns aí pais da igreja que não falaram sobre o assunto, que não davam tanta atenção para o assunto, mas se a gente for olhar a mente dos pais da igreja, os mais celebrados, os mais conhecidos, eles acreditavam na continuidade dos dons. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tentar ser rápido. No livro de Irineu de Lyon, Contra Heresias, o livro 2, eu acho que é o capítulo 32. Livro 2, capítulo 32. Ele fala o seguinte, seus discípulos, recebendo graça dele, realizavam em seu nome milagres de modo a promover o bem de outros homens de acordo com o dom que cada um recebeu dele. Ele vai no texto aqui falando várias verdades cristãs e bíblicas, né, sobre a morte de Jesus e a ressurreição dele, e ele vai falando sobre a manifestação dos dons no seio da igreja. Aí ele fala aqui, nem a igreja realiza nada por meio de invocações angelicais ou por qualquer outra arte oculta e perversa, mas dirigindo suas orações ao Senhor, que fez todas as coisas em um espírito puro, sincero e direto, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, ela está acostumada a fazer milagres para o bem da humanidade e não para levá-los ao erro. Aí a gente tem, além de Irineu aqui, aí tem várias falas dele no livro 5, Contra as Heresias. Ele fala que a igreja, através do Espírito Santo, falava todos os tipos de língua e possuía dons proféticos. Aí, além de Irineu de Lyon, a gente tem Tertuliano aqui que falava assim: agora todos esses sinais, os dons espirituais, se encontram do meu lado sem qualquer dificuldade. Alguém que está falando aí, os apóstolos já tinham morrido, ele estava ali falando sobre os dons espirituais. A gente tem aqui Justino Marte, porque os dons proféticos permanecem conosco até o presente momento. No diálogo dele com Trifão. Ainda no diálogo dele com Trifão. Hoje é possível ver entre nós homens e mulheres que possuem os dons do Espírito Santo. Aqui, aí se a gente for ver Hipólito de Roma também, ele fala a mesma coisa, sobre a continuidade do dom de línguas, especificamente. Se a gente for olhar aqui Orígenes também é a mesma coisa. A estas promessas são acrescentadas palavras estranhas, ele está falando sobre o dom de línguas, ou seja, línguas inteligíveis, né? Fanáticas e completamente inteligíveis, das outras quais nenhuma pessoa racional poderia encontrar o significado, porque elas são tão obscuras que não têm o significado de um todo. Aqui ele está conversando com Celso, né, que era um herege da época, que ele apresentava a ideia de que as línguas estranhas eram línguas fanáticas, e ele usava isso para atacar o cristianismo. Mas, na verdade,
especificamente esse texto aqui prova a presença de línguas espirituais que não eram línguas terrenas. Então, Celso, aqui nessa fala, ele tenta atacar o fato de a igreja falar um idioma que não é conhecido. E aí está aqui mais uma prova de que existiam línguas espirituais que não eram línguas idiomáticas, como os reformados acreditavam naquela época. Aí outro exemplo aqui também a gente tem a Confissão de Patrick também falando a mesma coisa sobre os dons espirituais. E tem uma outra série de textos que eu não vou continuar lendo aqui, mas os pais da igreja, nós temos livros e textos dos pais da igreja que falavam sobre a continuidade dos dons e sobre o dom de línguas, por exemplo, e não só que esses dons eles eram presentes na vida da igreja, como eles também, enquanto pais da igreja, né, que depois foram se tornar, né, eles acreditavam e eles tinham a operação desses dons na prática devocional deles também. Então, é uma prática contínua. Historicamente, esse problema ele vai se apresentar mesmo lá em Agostinho. Agostinho, ele vai e volta naquilo que ele acredita, mas Agostinho, basicamente, ele foi um dos primeiros a construir uma teologia sensacionista. Ele não acreditava na continuidade dos dons. Mas alguns biógrafos de Agostinho vão falar que antes de morrer, Agostinho de Hipona, ele volta a acreditar na continuidade dos dons. Mas o grande argumento de Agostinho era justamente que ele não via os dons espirituais acontecendo na época dele. E aí, por causa disso, ele acreditava, se eu não estou vendo, o dom não existe para os dias de hoje. Pô, todo mundo que me conhece aqui sabe que eu amo Agostinho, mas nesse fato ali não dá para você julgar a existência de uma coisa porque você não viu, entendeu? Exatamente. O mundo é bem extenso, né, gente? A gente não pode ficar se baseando nas coisas só pela nossa bolha, né? Tem algo para acrescentar, meu querido nobre? O Matheus está pensando onde ele vai começar, porque tem um livro ali, né? Vai lá, Matheus. Fica à vontade. O Gabriel fala tanta coisa aí que aí não tem como mais falar nada, né? Pô, eu só falei da história, não sei nem texto bíblico. Fonte, 10 na minha cabeça. Pô, desculpa aí, mas é porque eu tô muito nervoso, gente. Que ele falou sobre Agostinho, né, que Agostinho falava que não acreditava mais nos dons espirituais. Aí só que você depois falou uma palavra-chave, que é em relação à busca. Entendeu? Que Paulo fala que nós devemos buscar com zelo. Se não houver a busca, se a pessoa não for buscar, com certeza ela não vai ter. Entendeu? Aí depois você tinha falado sobre se o diabo estava preso ou não. Na minha concepção, eu sigo uma linha de raciocínio. Se o diabo tivesse preso, não haveria batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é nada mais, nada menos, é quando o Espírito Santo unge a pessoa e capacita ela para ela ser mais eficaz no serviço da igreja, certo? É como se fosse uma armadura para ela, tanto que o batismo com o Espírito Santo é único. Por isso que eu sigo essa linha de raciocínio, que o diabo ainda está solto, que ainda ele está tentando combater contra a igreja, mas só que ele não vai prevalecer, né? Porque Jesus Cristo nos garante isso. E as pessoas têm essa coisa, né, de não saber lidar com o diferente. O ser humano, ele tem muito isso. Então a gente costuma sempre rejeitar essas coisas que a gente julga mais estranha, assim, né? Como o do Fogo Estranho. O John MacArthur. John MacArthur. E aí, outros aí, inclusive caras respeitados, mas que ainda tinham essa visão. Mas só enquanto você lembra aí, para fechar a parte histórica. De Agostinho em diante, até um pouquinho antes de Agostinho, os dons eles param de ser... De ser uma questão prática na vida da igreja. Embora existam escritos que mostram que em parte da África, enfim, parte da Ásia ali também, os dons eles estavam sendo em operação na vida da igreja, mas eram em pequenos espaços ali de tempo, em pequenas aldeias, em pequenas igrejas, então não era algo comum como aconteceu em Atos dos Apóstolos. E aí volta aí a história dos puritanos, volta ali a gente volta ali para a época de Jonathan Edwards, vai para a época ali de John Wesley, vai para a época ali de Charles Finney, todo esse pessoal de Spurgeon também, olhando um pouco dessa época aí, os dons eles começam essas pessoas eles começam a pastorear um avivamento que está para começar, de uma maneira um pouquinho diferente, mas ali começa a acontecer, a partir dali teologias, estou sendo bem
raso, tá? Mas só para ser direto. As teologias a respeito da continuidade dos dons, elas vão se fortalecendo novamente, e aí a gente começa a ver o crescimento de um movimento pentecostal, de um movimento continuista mais forte, os dons em operação de novo, até que chega lá no século XIX, né? Deus levanta os avivamentos, Azusa, Gales, Toronto, e aí o poder de Deus ele cai, aí os dons espirituais voltam a ser comum no seio da igreja. E aí, a partir daquilo ali, se constrói uma teologia mais sólida a respeito dos dons novamente, da continuidade deles. As igrejas elas vão se dividir em denominações ainda mais ali depois disso, porque parte da igreja não acreditava, era cessacionista. E aí, dentro dos continuistas, tinham os pentecostais, tinham os carismáticos, tinham os neopentecostais, e aí foram se subdividindo. Mas no século XIX, a história começa a ser pautada novamente a respeito disso. Já no século XX, enquanto no século XIX houveram movimentos de avivamento, no século XX a gente viu homens dons. A gente viu muito o crescimento do movimento apostólico, de apóstolos, mas a gente viu muito o movimento de evangelistas. Então, no século XX, a gente tinha Billy Graham, a gente tinha Kathleen Kuhlman, a gente tinha aquele Jimmy Swagg, que depois acabou acontecendo um escândalo, né, com ele. A gente tinha essa galera aí que foi muito importante para as cruzadas evangelísticas que aconteceram na sua época. E aí cá estamos nós aqui no século XXI, voltando a debater esse assunto. Século XIX logo ali atrás, com muita coisa acontecendo. Século XX também, a gente no XXI discutindo se os dons estão presentes ou não. E o que eu tinha esquecido, e eu lembrei agora, era justamente sobre o avivamento de Toronto, lá que acontece, onde fica protagonizado, né, a unção do riso e tal, e as pessoas demonizavam aquilo, né, falavam que aquilo eram obras de demônio por as pessoas terem uma ação diferente no Espírito Santo, né? Então a gente tem esse costume de rejeitar aquilo que a gente vê como algo mais bizarro, assim, mais coisa. E quer acrescentar algo, Matheus? Não, como você falou sobre esse demônio do riso, né? Mas para isso existe o dom de discernimento, certo? Discernimento de espírito. Entendeu? Aí os dons são os próprios dons. É isso aí. Porque cada dom se liga um ao outro, certo? Então, se não vale a pena a gente chegar e ficar criticando se você não tem o dom de discernimento, outra pessoa tem, entendeu? E vai discernir se aquela ação dali é o Espírito Santo, se é da parte de Deus ou se é da parte maligna. E tinha um contexto, né, Léo, de depressão. Sim, exatamente, pô. E por quê? Aí você vai ver o porquê. As pessoas viviam em um contexto de várias doenças psíquicas, depressão, ansiedade e tal. Então, qual é a maneira que o Espírito Santo age em cima? Fazendo aquelas pessoas rirem. Trazendo alegria pro coração delas. Trazendo alegria, felicidade, uma felicidade em que não poderia partir deles, só o próprio Deus. Tanto que tem relatos, existe um em que a mulher vai para um culto pensando que depois ela mataria o próprio marido. Para você ver um nível que tava ali as coisas. Aí ela chega nesse culto, aí a unção, o derramado do Espírito Santo vem. Aí começa a unção do riso e tal, ri e tal, e simplesmente aquela mulher ali, ela se converte e tal, e ela desiste da ideia de matar o marido dela. E o quadro dela de depressão vai todo embora. Caramba. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Pra gente analisar as coisas de Deus. Nem sempre é como a gente acredita. Mas indo para a Bíblia, para a gente poder ver os textos, o que a gente tem de texto aí que vocês separaram para a gente falar sobre a continuidade dos dons? Eu tinha separado um texto aqui. Eu queria ler com vocês, aí se vocês quiserem comentar e falar de outros textos também ia ser legal. O texto que eu separei aqui é 1 Coríntios 14...
Desculpa, 1 Coríntios 13, versículo 9. 1 Coríntios 13, 9. Diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Deixa eu só voltar um pouquinho, acho que é melhor voltar um pouquinho para dar o contexto. Ele está falando sobre o amor, né? O amor tudo sofre, versículo 6. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, ou seja, ciência, mas em parte profetizamos. Por que Paulo está falando que o amor vai ficar e a profecia vai passar? Porque quando chegar lá na Nova Jerusalém e Jesus estiver voltado, a gente subir, para que vai profetizar se a gente vai estar diante do próprio verbo? Para que você vai... por exemplo, a profecia, um dos objetivos da profecia, ela serve para o consolo, né? E para exortação. Para que Deus vai exortar um povo que vai ser perfeito? Porque lá no céu a gente vai ser perfeito. Mas lá no céu nós vamos continuar amando a Deus. Aliás, amaremos Ele de todo o nosso coração, né? De toda a sinceridade. E Ele vai continuar nos amando. Então, assim, a profecia vai cessar, mas o amor não. E aí ele fala... porque em parte conhecemos, ou seja, em parte tem a questão da ciência, e em parte nós profetizamos. Então, em parte existe o natural, em parte existe o espiritual, o místico, o sobrenatural. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é o em parte que ele está falando? É justamente os dons, a profecia, o falar em línguas, a cura, etc. Então, Paulo está falando, olha só, quando a gente for perfeito, isso aqui, que são os dons espirituais, não vão ser mais necessários, porque eles são só para aperfeiçoamento. Para que o dom vai te aperfeiçoar se você já está perfeito? Mas ele fala, quando vier o que é perfeito, o que é o que é perfeito? É o próprio Deus. Então, assim, a minha visão, esse texto aqui, ele é claro. Enquanto Jesus não voltar, os dons eles continuam sendo necessários. Então, acho que, para mim, esse aqui é o texto de todos que a gente pode usar. Para mim, é um texto mais claro sobre... E aí, Efésios 4 vai confirmar isso, né? Quando Paulo já está falando lá para os Efésios de uma maneira mais escatológica até, sobre os dons de apóstolo, mestres, evangelistas, profetas e um outro quinto que eu estou esquecendo aqui agora. Pastores e mestres. E Paulo fala justamente mais diretamente sobre isso. Quando Jesus viesse, voltando, esses dons iriam acabar, porque a gente já está ali presente com o noivo, o próprio Criador está no meio nosso, então a gente não precisa dessas coisas. Aí já explica já o porquê para que servem os dons, né? Que é para nos fortalecer, nos aprimorar, assim como o Gabriel disse, né? Até a volta do que é perfeito, que quando fala aqui no versículo 10, o que é perfeito, nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, se aquele que é perfeito vier, a gente não vai precisar disso porque ele vai estar aqui perto de nós, entendeu? É isso. Você tinha falado, você falou que tinha separado a respeito dos dons, né? Você quer dar uma pincelada? Eu separei algumas coisas aqui sobre os dons. Fala, manda bala aí. O Espírito Santo também, né? Manda bala aí. Manda bala. Porque o batismo de fato, a questão mais importante ali pra gente crer na continuidade dos dons, né? Os reformados, eles vão acreditar que o batismo, ele está ligado a você ser inserido no corpo de Cristo. Então, para os irmãos reformados, quando você aceita Jesus, assim, aspas, aceita Jesus, porque o reformado, quando você se sente aceito pelo Evangelho, né, recebido, chamado, predestinado, naquele momento ali que você toma consciência de que é pecador, da obra de Cristo e tudo mais, você já foi batizado com o Espírito Santo. E aí, porque esse batismo, eles entendem o batismo como ser batizado, ser inserido no corpo de Cristo. Nós acreditamos que existe uma segunda experiência, né, que a gente chama de batismo, ou enfim, chama como quiser, né, porque aí mesmo dentro do metodismo existem aí os carismáticos, e aí vão pensar um pouquinho diferente, mas é uma experiência à parte que o Matheus está falando, é o cerne que vai fazer você, né? Fala aí, Matheus. Você que separou aí, a gente tinha até esquecido desse ponto que é tão importante. Não, que é exatamente os dons, a manifestação do Espírito Santo, do certo. Ele, como o Léo disse, que
tem diversidade várias maneiras do Espírito Santo agir e várias maneiras de nós reagirmos ao toque dele, quando nós somos cheios da plenitude do Espírito Santo. Aí eu separei um pouco aqui para que servem esses dons, que uns dons citados por Paulo em 1 Coríntios 12. Eu separei eles até de maneira didática, que a gente fala, que a gente separa, né, que é dom de inspiração, ou vocais, regras. Aí tem as regras aqui que eu também separei, dom de revelação, dom de poder, e separei da maneira detalhada de como eles funcionam. Que eu vou logo pro o mais polêmico, que é o dom de línguas. Meu Deus. O dom de línguas, porque muitas pessoas no meio de nós estão acostumadas a atribuir que o batismo do Espírito Santo é somente quando a pessoa começa a falar em línguas, sendo que Paulo, ali ele explica que quando a pessoa fala em línguas estranhas, ela está edificando a si mesma. Ela está orando em espírito, entendeu? Porque que nem eu estava conversando com meu pai essa semana, a gente estava conversando, eu e ele mesmo, a gente costuma conversar sobre a palavra de Deus, a gente está até falando sobre isso, que eu falei que ia estar aqui reunido com vocês aqui. Aí começamos a falar sobre isso, porque o meu pai, ele acreditava nessa linha de raciocínio, que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo quando ela falasse em línguas. Sendo que eu falei com ele que isso é somente uma manifestação do Espírito Santo. Não é exatamente que a pessoa só é batizada quando fala em línguas. Porque se fosse assim, aí Paulo também, lá no mesmo capítulo, Paulo fala que profetizar, o dom de profetizar é maior do que todos. Então seria profetizar, certo? O principal, o rótulo de a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, então seria profetizar. Porque a profecia é o dom que edifica a igreja, que é para a igreja. Se eu posso dar uma carteirada espiritual, eu posso falar, eu sou batizado porque eu profetizo. Você só fala em línguas. Entendeu? Não é exatamente só isso. O legal do Mateus falar isso é que a nossa igreja não pensa igual o Mateus. A nossa igreja acredita que o batismo com o Espírito Santo, a manifestação é o dom de línguas. E é interessante você falar isso, porque para a gente ver que dentro do próprio pentecostalismo, dentro do próprio continuismo, existem ideias diferentes. Porque, por exemplo, a nossa igreja acredita que o falar em línguas é a evidência, tá? Eu, na minha individualidade, tenho uma outra visão diferente. Você expressou uma visão diferente. Mas nós estamos aqui de maneira geral para mostrar que, independente do falar em línguas ser aí, disso aí ser um fato, de que é a única evidência, é uma das evidências, porque isso aí vai ser a discussão que a gente vai ficar até amanhã. No final das contas, nós três aqui acreditamos que os dons continuam em operação, o que é mais importante. Sim. Mas, ainda, por mais que quem acredite aí que o falar em línguas é a evidência, e aí outros vão dizer que não é a única evidência, fato é que se Paulo fala que a gente tem que buscar com zelo os melhores dons, a gente não tem que buscar só o dom de falar em línguas. É isso aí. Né? Porque tem outros aí, foi o que tu falou, profetizar é superior a falar em línguas. A menos que, Paulo fala que quem fala em línguas... Não interprete, tem intérprete. Tem intérprete. Quando tiver intérprete, aí chega no mesmo nível da profecia. Eu vou contar uma experiência aqui, indo para a prática, antes da gente voltar para os textos de novo, que chegou uma época aqui na igreja que a gente começou a falar muito sobre avivamento, sobre os dons espirituais. E aí eu comecei, na minha individualidade, buscar muito essas experiências. Porque eu já tinha tido experiência com palavra de conhecimento, que você vai até pincelar aí sobre os dons, mas eu lembro que eu tive uma experiência ou duas aí com palavra de conhecimento, eu falei assim, caramba. Depois que eu li a Bíblia, eu falei assim, era tão natural que eu falava, caramba, a Bíblia fala disso aqui. E aí eu comecei a buscar na minha individualidade. E aí Deus me deu experiência com dois outros dons. E um deles era a palavra de conhecimento, além das línguas, né? E a variedade de línguas era a palavra de conhecimento, mas se tornou mais constante, se tornou mais natural, assim como o dom de línguas se tornou mais natural. Mas eu lembro que eu orava muito a Deus pela interpretação de línguas. Porque eu falava, eu oro em línguas há tanto tempo, eu tenho variedade de línguas, mas a interpretação me falta. E aí eu comecei a ter várias experiências de eu falar em línguas e outra pessoa que está presente interpretar o que estava acontecendo.
Até que a gente entrou na temática do jejum, que já foi até uma pauta de um dos podcasts aqui da igreja. E também a gente a gente fez uma série de pregações sobre isso. E eu comecei a jejuar. E o objetivo, assim, além da consagração a Deus do meu jejum, era pedir para que Deus me amadurecesse para a operação nos dons, para que eu pudesse servir a igreja de uma maneira melhor. Cara, foi tão louco que eu comecei a orar com esse propósito por 2 semanas. No final da segunda semana, no domingo à noite, quando eu estava entregando meu jejum, eu tive uma experiência aqui na igreja de falar em línguas e eu mesmo interpretar aquilo que eu estava falando, se tornando uma profecia, porque era uma palavra de Deus para a igreja. E aí eu falei assim, caramba, quando Paulo fala que eu tenho que buscar, que eu vou receber, realmente acontece. Porque a gente acha que nunca vai acontecer, é difícil. Mas Paulo fala, a gente precisa buscar com zelo. E não é só buscar, buscar com zelo. Ou seja, eu preciso pensar qual o dom que eu estou buscando. Se o dom que eu estou buscando ele é útil para a vida da igreja. Se é útil para o meu ministério também. E até 1 Coríntios 12, né? Era um dos textos que estavam marcados ali no meu celular, que agora está ali fazendo figuração. é falar sobre a progressão nos dons. Isso é legal, Paulo, ele fala isso, porque às vezes você não tem dom, porque você não busca, e às vezes você tem, mas você não vê a evidência dele porque você não progride nele. Você deixa o dom adormecer. É o que Paulo vai falar com Timóteo também em uma de suas cartas, que Deus não deu um espírito de covardia. Toma ali a fada. Aí ele fala, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, pois Deus nos deu não nos deu um espírito de covardia, nos deu um espírito de... Falhou agora aqui a mente. Eu também esqueci. Não de covardia. De ousadia, mas um de ousadia. E quando a gente vê, né, a gente entra nessa esfera agora de ter os dons, a gente tem uma outra responsabilidade agora, que é evoluir esse dom. Porque Deus ele não trabalha com pessoas inertes. Você tem que buscar e você tem que aperfeiçoar o dom. Aí você, para as coisas sobrenaturais acontecerem, existe um processo totalmente natural até que você chegue lá. É o que o que o Gabriel estava vindo falando. Ele tinha o dom de variedade, mas ele não tinha o de interpretação. Então ele foi buscando o de interpretação para que depois, em plena igreja, num culto, o cara vai lá e interpreta o que ele mesmo está falando. Isso é uma maturidade, né, no mover dos dons espirituais. Então, às vezes, não é que as pessoas que falam, eu não vejo acontecendo comigo, então isso não existe. Será que você não tem ou você ainda não descobriu que tem? Ou você já descobriu, mas você adormece o dom? Então, essas coisas que a gente tem que sempre ficar pensando, né, antes da gente falar que não existe. Aí entra a questão que a gente estava até estudando, foi no primeiro domingo quando a gente não tinha pela revista, a gente estava falando sobre individualismo, individual. Foi o que o Gabriel falou, foi o que o Gabriel que eu entendi, que o Gabriel fez. Ele buscou sozinho para depois ele dar para a igreja. O problema é que a gente acaba querendo, por exemplo, existem muitas pessoas que eu quero o dom de cura, sendo que essa pessoa ela só quer buscar no culto, sendo que Jesus Cristo mesmo nos ensina que nós devemos buscar o Pai que está em secreto, que Ele nos recompensará. Se essa pessoa chegar para ela, eu quero que nem o Gabriel falou, eu quero o dom de interpretação. Cara, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu estou aqui sozinho. Porque ele queria passar para a igreja, para a edificação da igreja, para o bem da igreja, para a igreja crescer. Entendeu? Então não adianta nada nós não nos enchermos. Como Jesus Cristo fala, fecha a porta do seu quarto sozinho ali individualmente e depois
chegar no meio da igreja e não ter nada para passar. Uhum. O individual, ele ajuda muito nisso. O crescimento da igreja foi o que ajudou muito pro bem da igreja ali, Gabriel conseguir interpretar as línguas estranhas que ele estava ali falando. Lembrando que interpretar a língua estranha não é traduzir, é interpretar. Interpretar é diferente de traduzir, porque tem muitas pessoas que pensam que ele está traduzindo o que o Gabriel está falando. Não, é a interpretação, a ideia que Deus dá para um outro indivíduo ou para o mesmo indivíduo que está ali falando em línguas estranhas, daquilo que está querendo ser falado para a igreja. Uhum. Que se torna até propriamente uma profecia daquilo que Deus está falando. E é importante só a gente lembrar que, embora nós acreditemos em profecias, né, buscamos por isso, porque isso edifica a igreja, aí eu volto lá, os reformados acreditam que a profecia é a pregação do evangelho, né? Uhum. Quando você abre a Bíblia lá no púlpito e prega o evangelho, você está profetizando. E de certa maneira, a gente pode crer que sim, porque 1 Coríntios 14 fala que o dom de profecia serve para consolação, edificação e exortação. Então, a pregação ela tem esse efeito também. Mas nós acreditamos, mas os reformados esquecem só de uma coisa, que 1 Coríntios 14 fala que quem profetiza, e quando alguém profetiza, Deus revela os segredos do coração. Então, assim, isso pode acontecer na pregação do evangelho. Às vezes, quem nunca, né, ouviu alguém pregando e fala assim, cara, esse cara tá falando comigo. Às vezes te dá até um desconforto de olhar pro pregador, que parece que ele sabe da tua vida. Mas a profecia, no sentido místico da coisa, ela tem isso, de revelar o segredo do coração de alguém. Eu lembro já de estar em situações de oração, de rodas de oração, de alguém profetizar ao meu respeito e falar sobre o que eu tinha orado há, 3 dias atrás. Para você saber que eu sou o teu Deus, que estou falando com você, há 3 dias atrás você estava fazendo isso, falando isso, e orando isso. Ela falava, caraca, meu, não tem como não acreditar, né? Isso aí aconteceu comigo essa semana, cara. Aqui no culto de terça-feira. Caraca. Deus faz isso mesmo, entendeu? Foi o que eu falei. Eu busquei individualmente e Deus me respondeu no culto. 2 vezes, entendeu? Eu vou falar aqui o que é. É o que a gente sempre... Não, manda abraço, que eu fiquei curioso. Sempre fala, né? O culto, ele é uma resposta do que acontece durante na semana, a semana inteira. É um espírito cada espírito testificando um com o outro, né? Uhum. Foi na segunda, a resposta foi no dia seguinte. Na segunda-feira eu estava orando e eu estava questionando, falando com Deus. Eu falei assim, eu não estou conseguindo ler a Bíblia como antes, eu não consigo estudar, não estou conseguindo estudar. E depois eu ainda questionei, eu falei assim, caramba, será que o senhor está me ouvindo? Olha o ponto que eu tinha chego. Porque eu estava tão triste por não estar fazendo mais o que eu fazia. Aí eu cheguei para o senhor, será que o senhor está me ouvindo? Aí, tá, beleza. Aí eu estava passando por uma situação no trabalho que eu ia chegar e ia falar com o meu chefe. Eu estava pensando na segunda, tanto só que ele estava viajando. E eu falei assim, na quarta-feira, quando ele chegar, eu vou chegar e vou falar com ele. Aí cheguei aqui na terça-feira na igreja. Aí o pastor falou sobre um irmão, que ele limpava a igreja, não sei, acho que tu deve recordar se eu falar, ele falou que ele limpava a igreja e ele sempre chegava com uma alegria no coração, sempre limpava a igreja louvando, e um belo dia ele chegou pro pastor, eu quero contar uma bênção pro senhor, que eu recebi, e ele chegou e falou para o pastor, ganhei uma casa, eu não me recordo o nome do irmão, Aí o pastor, poxa, que benção. Aí ele, poxa, os irmãos se juntou e me deu uma casa. Aí depois eu comecei a analisar, eu falei assim, cara, ele não precisou pedir nada a essas pessoas. Essas pessoas que se ajuntaram, porque Deus viu a necessidade dele e ele não precisou falar com ninguém. Aí Deus usou essas pessoas para dar uma casa para ele. Caramba. Aí essa foi a resposta que Deus tinha falado comigo. Eu falei assim, Deus quis dizer no meu coração, filho, tu não precisa falar nada, eu vou agir por você, basta você ficar me buscando, basta você fazer igual esse homem que foi citado agora. Aí depois, na oração, o pastor Miguel e falou assim, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que não está conseguindo ler, não está conseguindo estudar mais como antes. Caralho. Foi na hora que eu abri sério. Foi na hora que eu abri o olho e falei assim, caraca, o meu espírito está testificando com o dele, cara. É uma coisa surpreendente. Isso é fenomenal, né?
São essas coisas que individualmente eu fui lá, pedi. Individualmente fui lá, eu abri o meu coração, falei a minha dificuldade e Deus respondeu, né? Respondeu. O velhinho que a gente gosta pra caramba, pastor. Não. Outro. Americano, reformado. Piper. O Piper fala que um dia ele tava pregando o evangelho. Velhinho, né? Com todo respeito. O Piper tava pregando na igreja dele, pastor reformado, calvinista e tal. E aí ele tava pregando na igreja dele e ele fala que ele tava... Aí ele vai e ele cita assim... espontaneamente, né? Ele tá pregando, ele vai dar um exemplo. Aí ele fala, talvez você trabalhe na rua tal, da tal até a tal hora, e tá acontecendo isso no seu trabalho, e você tem dito, mas Deus, isso. E aí, se isso tá acontecendo com você, meu irmão, aí ele aplicou o texto que ele tava pregando. Aí quando o texto acabou, quando a pregação acabou, o culto acabou, a irmã veio falar na frente chorando, caramba, pastor, o senhor falou toda a minha vida. Eu trabalho na rua tal, no prédio tal, no andar tal, e essa semana eu estava orando, Deus, o senhor, o que eu faço com isso? E aí o pai falou assim, caraca, eu profetizei e nem percebi. E ele fala que, apesar dele ser reformado, né, e a tradição reformada ser sensacionista, o Piper acredita na continuidade dos dons. O Hernandes Dias Lopes também acredita. E aí ele fala que tipo assim, Deus não deu para ele o dom de línguas, mas deu para ele a capacidade, o dom de pastorear pessoas que falam em línguas. E aí ele falou assim, tá bom, Deus, já entendi que o Senhor não vai me dar o dom de línguas, então tô aqui buscando o dom de profecia. Aí, de repente, um dia na igreja, ele pregando, do nada ele sentiu uma inspiração de dar um exemplo, e era exatamente o exemplo que um membro da igreja dele estava passando. A gente está falando de uma igreja que tem mais de 1.000 membros, deve ter mais de 5.000 membros da igreja dele, então não tinha como ele saber da vida daquela pessoa, né? Diferente de uma igreja pequena. Então Deus faz esse tipo de coisa, né? Ele fala pra gente... Tem coisas que você fala assim, caramba, cara, não tem como dizer que Deus não existe. Porque aconteceu uma coisa comigo na minha vida pessoal, e aí eu chego num lugar que ninguém me conhece, e Deus usa uma pessoa para falar comigo sobre algo que só eu sabia na minha vida íntima com Ele. Então essas coisas vão provando pra gente muito sobre essa permanência e existência dos dons. Né? Tem a dificuldade também de pessoas compreenderem o que é exatamente profecia, né? Que igual eu e Léo estava conversando naquele dia que a gente estava aqui na sexta-feira. A gente estava ajeitando as coisas. Isso, ela estava ajeitando aqui. E nós estávamos falando sobre a dificuldade da compreensão do que é profecia realmente. Que tem pessoas que pensam de uma forma que, por exemplo, o Gabriel recebeu da parte de Deus e fez uma profecia. Isso já aconteceu mesmo, tá, gente? Os dons estão operando aqui agora. É verdade. Eu fiz uma profecia pro Léo. Aí, na cabeça do Léo, aquela profecia tem que ser cumprida. Uhum. Sendo que não é exatamente para isso. Aí, tanto que eu e o Léo estava até conversando sobre isso, falando que acontece algumas vezes, por exemplo, o Gabriel tá indo por um caminho que vai trazer um resultado para ele ruim. Aí Deus usa o Léo para falar com o Gabriel. Gabriel, você vai Deus está mandando te dizer que você vai, por exemplo, tá, Gabriel? Não estou falando que vai morrer. Essa parte realmente não aconteceu. É isso aí. Mas a outra sim. Exemplo. Deus está mandando te dizer que você vai morrer. Sendo que aí o Gabriel bota na cabeça, caramba, eu vou morrer, cara, eu vou morrer. Sendo que não é propriamente que isso vai acontecer na vida do Gabriel. É porque o Gabriel está indo por um caminho, por exemplo, se o Gabriel estiver no caminho do tráfico, qual é o resultado do tráfico? A morte. Ou a prisão. Certo? Claro, o pecado é a morte. É isso aí. A morte ou a prisão. Entendeu? Só que Deus usou o Léo para profetizar na vida do Gabriel, para alertar ele, esse caminho que você está indo, esse vai ser o resultado. Aí o Gabriel foi alertado. Aí o Gabriel começa a mudar os hábitos dele, começa a buscar mais a Deus. Aí a morte já não vem mais. Aí entra outras pessoas e começam a questionar. Caramba, o Léo tinha profetizado que o Gabriel ia morrer, o Gabriel não morreu até hoje. Porque aquela profecia serviu justamente para me exortar, né? Isso, que era um dos aspectos. Porque aí, tanto que a gente citou até uma passagem bíblica que foi Isaías com Ezequias. Quando Isaías chega, quando Deus manda Isaías chegar até Ezequias falar com ele, que era para ele arrumar a casa, que ele iria morrer. Só que aí o ato que Ezequias fez,
comoveu o coração de Deus. Que ele imediatamente, quando Isaías estava saindo do palácio, ele imediatamente virou o rosto para a parede e começou a orar. E no mesmo momento, quando Isaías estava saindo, Deus mandou ele voltar. A própria história também de Acabe e Jezabel. Acabe? Da Jezabel. O marido dela, cara. Acabe. É isso aí Eu mesmo. achei que eu tava falando besteira. Mostra isso aí também. Isaías da época, Isaías. Isso. Chegava lá e falava que Acabe e Jezabel iriam morrer. Aí Elias. Foi Elias. Elias, verdade, gente. Desculpa que é tanta informação já hoje que eu tô trocando os nomes todinho aqui, perdão. E aí, depois, Acabe vem, se arrepende, né, do ato dele, para a gente falar que Acabe consente, né, com uma trama de um cara que não estava querendo vender... Nabote, né? Nabote. Não queria vender um terreno para ele. E ele vai lá... e Jezabel induz ele, né, a tramar algo para que as pessoas matem Nabote, e por ele ser rei, ele ficaria com o terreno dele. E Acabe vai lá e consente com isso, e depois Elias vem, profetiza, né, a morte dos dois, mas Acabe se arrepende do ato dele e Deus poupa Acabe, mas Jezabel morre. Do mesmo jeito que ele tinha falado. E os dons, eles... E vale falar que Paulo fala que, assim, Paulo vai falar que as profecias, elas têm que ser julgadas, né? Então a profecia, ela não tem o mesmo caráter inerrante que a Bíblia tem. A Bíblia é a palavra de Deus. E as profecias passam a ser julgadas pela Bíblia. Então... não é porque a gente acredita em profecia que a gente acredita que também alguém que está profetizando não seja passível de erro. Exato. Porque se a gente está falando de um ser humano que é pecador, ele pode aí, de uma certa maneira, às vezes até ter uma inspiração divina para uma profecia, mas ele tem uma interpretação diferente. Entendeu? Deus dá uma mensagem para ele e ele quer interpretar aquela mensagem, quando na verdade Deus às vezes só quer que ele dê aquela mensagem daquela maneira. Às vezes, para quem está falando, para quem está sendo o agente do dom, não faz sentido. Mas para quem está recebendo o que está falando, faz sentido. Faz total sentido. E aí a pessoa quer... Igual tive uma experiência essa semana com isso. Meu O Isaac Deus. tá aqui, ó, atrás de mim. Isaac chegou falando pra mim, cara, tive um sonho contigo e tal. O sonho foi assim, mas eu acho... O Isaac falando, mas eu acho que foi só... loucura só do sonho e tal. Eu falei, não, cara, teu sonho foi um sonho profético. Caramba. E o Isaac tava tipo, não. E o Isaac tava contando assim, um assunto pra ele aleatório, né? aleatório, normal, assim, de final de culto, vozes na minha cabeça. E os dons, eles operam, cara, naturalmente, nas simplicidades do seu cotidiano. Eu tenho uma experiência também, passei, não foi comigo, foi com a minha mãe, que a Karen em casa, ela ora muito mais do que eu agora, né? Aí Deus entregou pra ela que a minha mãe ia morrer, entendeu? Sendo que, aí eu entrei em desespero, comecei a orar, a jejuar pela vida da minha mãe, sendo que isso era pra minha mãe fazer, não era somente pra eu fazer. O que aconteceu? A minha mãe foi e parou no hospital. Meu Deus. Cara, foi até no tempo do Covid. A minha mãe parou no hospital, aí tava com os pulmões dela, tava com pneumonia, era pneumonia aguda. E eles já queriam entubar a minha mãe, porque a minha mãe já não tava conseguindo respirar, tava muito debilitada. E eu comecei a pedir a Deus que não. Eu tava vendo muita gente morrer, sendo entubada, essas coisas. E a minha mãe não foi. Aí, sendo que dentro do hospital, a minha mãe começou... depois que a minha mãe foi, me falou, né? No hospital, meu pai levou uma Bíblia para ela começou a ler a palavra, entendeu? Tanto que ela era desviada. Ela começou a ler a palavra, começou a mudar os hábitos dela ali dentro. E a morte acabou não chegando para ela, entendeu? Aí depois eu comecei a analisar, eu falei assim, caramba, tanto que quando a cara profetizou para mim isso, eu fui e falei para minha mãe que poderia acontecer. Aí depois eu comecei a pensar, falei, caramba, isso era para mudar os hábitos dela.
Porque se ela continuasse o mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas coisas, com certeza ela iria a óbito, ela iria morrer. Porque aquilo que ela estava fazendo estava prejudicando a saúde dela. Entendeu? Aí entra numa coisa também que é muito polêmica também, que pessoas dentro da igreja, quando outras pessoas chegam para ela, você vai ser um pastor, você vai pregar a palavra nos 4 cantos da terra. Isaac ouve isso aí direto, né? Entendeu? Só que aí depois a gente ouve isso muitos de desviados. Que fala assim, caramba, eu escutei na igreja que eu ia ser pastor, não sei o quê, mas hoje eu tô aqui. Sendo que pra gente refletir, isso é culpa da própria pessoa. Ela tá ali, a profecia não se cumpriu porque ela não se dedicou para aquilo que pudesse se cumprir. A mesma coisa se chegar para você. Chegar pro Isaac, por exemplo, que ele tá estudando direito. Fala, Isaac, você vai ser um grande advogado. Aí chegar o Isaac não se formar. Aí ele vai chegar assim para mim. Ele vai chegar assim para mim. Mateus, você professou para mim que eu ia ser advogado. Tá, Deus mandou falar para você que você iria ser um advogado. Só que se você estudasse. Existem promessas condicionais na Bíblia, né? Isso aí. Tava olhando. Deixa eu falar. Pera aí, gente, que o Isaac quer aparecer. O Isaac apareceu. Tava reparando num texto. Ele tava se Não, eu tava me controlando. Vou até me ajoelhar aqui. Tem um texto nas Escrituras, lá de Moisés, que quando ele recebe lá da sarça ardente a palavra de Deus para ele pregar, para ele ir até retornar ao Egito e buscar o povo, Deus dá a promessa para ele e dá o ordenamento para ele. Ele volta, só que ele não circuncida o filho dele. E aí o texto vai falar que o próprio Senhor ia matar Moisés. É verdade. Ia matar Moisés porque ele não tinha circuncidado o filho dele. Ou seja, ele tinha acabado de receber uma promessa de Deus, uma ordenança de Deus, e ele, por não estar cumprindo com o mandamento de Deus, a promessa não ia se cumprir na vida dele por conta desse ato dele, dessa omissão dele. E aí a esposa dele vai lá e circuncida o menino, acho que no caso está se referindo a Gerson, e ele cumpre Não, o que Deus Gerson é o mandou. sogro. Oi? Gerson é o sogro. É o surdo, né? É. Enfim, é o filho dele que ele não tinha circuncidado. Então, existem promessas condicionais nas Escrituras. A gente vê isso várias vezes. Deus falando assim, Sim. se vocês fizerem isso, se vocês fizerem aquilo... Deuteronômio é cheio de si, né, por exemplo. Se. Então, existem promessas condicionais, né? E, só mais uma coisinha, o Kenneth Reagan, no livro dele, ele fala justamente sobre aquilo que vocês já estavam falando, que é o dom... A pessoa que recebe o dom é uma pessoa imperfeita. O dom pode ser perfeito, mas a pessoa é imperfeita. É verdade, sim. Então, por mais que você precisa praticar os dons. A partir do momento que você recebe o dom, você precisa praticar ele para que você consiga exercer ele de uma forma melhor. Porque você vai continuar sendo imperfeito. Então é por isso que a gente vê tantas profetadas, né? Como a gente costuma falar. Porque a pessoa realmente tem um dom, mas ela não praticou aquilo, não exerceu aquilo da forma correta e, enfim. Mas antes da gente fechar aqui enfim, para qualquer pauta final, eu quero levantar uma polêmica aqui também. Porque agora eu estou fazendo o meia-culpa. Também dentro do movimento carismático, pentecostal, continuista de modo geral, existe muita banalização também. Porque você vê muito na igreja assim, levanta a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Aí vai, profetiza e aí, tipo, não acontece nada. Cara, eu lembro até hoje, não é falando mal, mas assim, é uma memória clara que eu tenho. De até um meme que foi feito na época, que apareceu na Paula Valadão, a Lagoinha, falando assim, eu decreto o fim da corrupção no Brasil, chega, acabou a corrupção. E aí do nada aparece lá no jornal, corrupção, não sei o que lá. Governo Temer tem não sei quantos indícios de corrupção. Lula vai preso, não sei o que. Aí vários esquemas. Aí, ela profetizou, mas ela profetizou o fim da corrupção, o Brasil é do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado também com aquilo que a gente está dizendo, que está falando em nome de Deus, e na verdade não é em nome de Deus. A gente tem que separar o que a gente deseja para as pessoas do que Deus está falando para ela. Porque também, às vezes, eu vou falar o Mateus está desviado, aí eu vou falar pro Mateus porque eu gosto dele. Mateus, tu vai ser um grande pastor. Mas não é isso que Deus tem pro Mateus. Só que eu tô falando. Aí o Mateus, às vezes, tipo assim... Ou o Mateus pode fazer tudo para não ser um pastor, igual ele deu o exemplo lá, ou pode ser que o Mateus caminhe sempre na igreja, só que não se torne um pastor. Por quê? Porque o que eu falei não era o que Deus tinha para falar pro Mateus, era o meu desejo para ele. Então a gente tem que saber diferenciar o que a gente deseja para as pessoas do que Deus deseja para as pessoas, porque senão a gente até a pessoa chega pro Léo e fala assim, Léo, tu vai ser um grande pastor.
Aí essa não é a vontade de Deus pro Léo. Mas o Léo se apega a essa palavra. Aí o Léo faz de tudo para virar um pastor, e aí ele tá, na verdade, nadando contra a maré, porque não é a vontade de Deus, então vai ser tudo. Digamos que a esposa do Léo não queira que ele seja pastor, o Léo não tem a vocação para ser pastor, o Léo, entendeu? Tudo tá errado, mas o Léo se apegou a uma palavra que eu falei, que, tipo assim, falei que era a vontade de Deus para a vida dele, quando na verdade era um desejo meu pro Léo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O texto, né? O texto de Coríntios 13 até diz, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos, porque o nosso intelecto é falho. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com as coisas que a gente recebe, como a gente vai transmitir. Por isso que nesse ponto eu acho que os carismáticos são os que acertam mais. Eles têm muito... Ih, eu diria o contrário. Polêmica. Sério, cara, pô, tipo, assim, os que eu conheço. Ah, não, os mas que eu conheço. eu entendi. Vamos frisar esse ponto aqui, exato, os que eu conheço, né? Gente, eu não conheço tantos carismáticos assim, né? Os que eu conheço, eles têm esse cuidado a mais, assim, de dar essas coisas. E tem uma outra discussão que os carismáticos vão dizer que você não, quando você profetiza, não é Deus falando, não é que não é Deus, seja Deus falando através de você, mas eles tentam, como que eu vou explicar? Eles tentam simplificar demais a profecia, né? Digamos assim, quando você profetizar, você não pode falar assim, diz o Senhor, não é o que os carismáticos falam? Sim. Só que, tipo assim, como é que você vai explicar isso pra alguém que tá sobre uma... Entendeu? Então, peraí. Por quê? Porque eu já vi muito isso, assim, a escola de profecia. Aí junta um monte de carismático, vai, profetiza aí sobre alguém. Eu não consigo entender o dom assim. Eu entendo a manifestação dos dons como uma inspiração divina. Por mais que possa acontecer assim, tem gente que tem mais sensibilidade ali ou tem mais maturidade espiritual e aí ela opera nos dons mais vezes. Mas eu não acredito nessa não tentando pejorativizar, mas nessa manipulação dos dons como parte do movimento carismático prega também. Então, assim, por todos os lados. Aí, se você olha às vezes também do lado do neopentecostal, meu Deus, é só bizarrice. Então, só profetada. Assim, a gente tem que ter muito cuidado também com qualquer exagero, porque, de um lado, tem lá o erro pelo excesso, que são os sensacionistas que não acreditam, e do outro lado tem gente que acredita também, acha que também entendeu? Tem gente que abre live aí e faz o pix que eu vou profetizar pra você, entendeu? Pô, tá entendendo? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas de Deus, porque isso descredibiliza o verdadeiro movimento, o real mover do Espírito Santo. Por muitas vezes enquanto eu tô operando nos dons espirituais, até terminar, até aí, quando eu acabei de operar, eu fico pensando assim, caramba, Deus, às vezes eu penso isso, poxa, será que o Senhor está me usando? Será que eu não quero forçar a barra, eu fico o tempo todo tentando me policiar, porque eu sei que, tipo assim, isso é o tipo de coisa que você não pode brincar. A ação do Espírito Santo não se brinca. Não se fala em nome de Deus quando Deus não está falando. Então, nas pregações, tem que ter muito cuidado com esse negócio de eu profetizo, levanta sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida, ou até qualquer coisa que você fale, assim diz o Senhor, quando na verdade não foi Deus que falou para você aquilo ali. É só um ponto de atenção para a gente colocar também, porque para também não dar qualquer base. Que está em jogo, é né, isso cara? aí, então, exato, assim, esse aí é o principal Você tem que ter ponto. zelo pelo Deus que você serve, né, cara? Então, assim, a gente tem que ter esse temor, né? Vou falar, cara, qualquer besteira que eu fizer, falar aqui, as pessoas não vão condenar o Leonardo. Eles vão condenar o Cristo que eu sirvo. É isso aí. Porque se eu falo que sirvo a Cristo e que eu sou crente agora, né? Que aqui na Baixada a gente só chama os outros de crente. Virar os crentes ali, crente. Então, ali, ó, aí se eu fizer algo errado, falar alguma besteira assim, os caras vão falar, o crente lá, o crente lá fez coisa. E pra gente já, assim, não estender mais no assunto, né? A gente só queria puxar mais uma pautinha aqui. É o texto de Joel 2, né? Que a gente fala bastante dele. Diz que quando lá no fim dos tempos, né?
quando Jesus viesse, voltasse, jovens profetizarão, os velhos terão visões e tal. Como terá a operação do Espírito Santo antes do grande dia e durante Meu Deus. o grande dia? Cara, eu acredito que... Vamos lá, é difícil. É difícil porque isso entra num ponto de tensão, de discussão, de escatologia aqui na igreja, né? A nossa igreja crê que a igreja será arrebatada. Há algumas pessoas que acreditam que a igreja não será arrebatada na grande tribulação, antes da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, isso é um fato, a Bíblia fala sobre isso. Mas alguns acreditam que ela vai ser arrebatada antes da tribulação e outros só depois. Fato é que, independente de qual visão esteja correta, todos creem que acontecerá um grande avivamento antes de Jesus voltar, por causa do texto que o Léo falou, lá em Joel. E eu acredito que, eu tendo, na minha pessoalidade, acreditar que a igreja vai passar por esse período, porque a igreja é necessária de estar aqui para que o evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra, para que ela cresça, enfim, por vários outros, porque Deus nunca poupou, na história, Deus nunca poupou a sua igreja da perseguição, nem a igreja apostólica, e por que nós seremos poupados? E a gente sabe que o sofrimento e as dores, as tribulações, elas servem para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Paulo fala aos Filipenses, eu dou graças a Deus que vocês ficaram mais aperfeiçoados depois das minhas prisões, depois das minhas dores, das minhas lutas. Mas, enfim, esse não é o ponto. O ponto é que eu acredito que a igreja, para ela entrar nesse lance de ser cada vez mais perfeita e aperfeiçoada, ela só vai ser 100% perfeita quando Jesus voltar, mas eu acredito numa graduação, numa gradatividade. Cada vez que o tempo for passando, a igreja vai se tornando mais santa, mais pura, mais parecida com Jesus, mais desenvolvida, e os dons são importantes para isso acontecer. Então eu acredito em um último grande mover, em um último grande avivamento, que vai varrer a nação, porque Jesus fala que ele só voltaria depois que o evangelho do reino fosse pregado aos 4 cantos da terra. E para o evangelho do reino ser pregado com eficácia aos 4 cantos da terra, o poder do Espírito Santo é importante, extremamente necessário para acontecer. Então eu acredito num mover assim, sobrenatural, crianças, jovens, então, adultos, a gente idosos. poderia botar que só é cristão quem tem dom espiritual? Carrega algum dom? Eu não diria isso, mas eu diria que antes de Jesus voltar, todos os cristãos terão dons. Eu acredito até que todos os cristãos já têm. Se você é cristão, você tem dom. Mas talvez ele esteja adormecido. Porque Paulo fala isso para Timóteo. Desperta o dom que há em ti, que foi te dado por exercício de profecia e imposição de mãos. Então, acho que todo cristão está cheio de dom adormecido aí que... Eu queria jogar essa tretinha aqui, gente. O que você acha, Matheus? Matheus. Você falou sobre só é cristão quem tem dom, né? Na linha de raciocínio que eu sigo, o dom é uma coisa específica à pessoa, certo? Porque, por exemplo, o Léo, ele tem um dom de cura. Sendo que eu também posso, por exemplo, por mais que eu não tenha um dom de cura, porque a palavra de Deus fala que na autoridade, no nome de Jesus, nós podemos fazer certas coisas. Por exemplo, eu não tenho um dom de cura, mas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali, naquele momento, eu falar na autoridade, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu também posso curar. Entendeu? Aí tem pessoas que querem somente rotular, por exemplo, eu vou pedir o Léo porque o Léo ele tem um dom de cura. Aí rotula somente, vamos pedir só o Léo. Sendo que tem um Gabriel que busca também. Entendeu? E consegue fazer essas coisas também na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma das coisas que, só para acaba aqui, uma das coisas que as pessoas confundem é os dons e o fruto do Espírito, que é outro assunto. Sendo que o dom, ele não define a maturidade da pessoa na fé, e sim o fruto do Espírito. Porque qualquer uma pessoa pode manifestar um dom dentro da igreja, por mais que ela não tenha maturidade o suficiente. É verdade. Aí entra aquela questão que as pessoas até usam hoje atualmente, que é sobre Balaão e a mula. A mula fala com Balaão. E Balaão era um falso profeta, né? Isso e aí. profetizava. Isso aí. Meu Deus. E aí as pessoas falam, o Espírito Santo pode usar, qualquer um pode.
o dom do Espírito Santo pode ser manifesto em qualquer pessoa, sendo que o fruto do Espírito não. Para você ter o fruto do Espírito Santo, você tem que andar em Espírito, você tem que andar ali com o Espírito Santo, assim como se fosse Enoque que andou com Deus. E aí eu lembro de Jesus Cristo quando ele foi pro deserto, jejuou ali 40 dias, 40 noites, certo? E a Bíblia fala que ele não foi por si só, foi o Espírito que guiou ele. E ele começou a demonstrar os frutos do Espírito na vida dele, no cotidiano, as pessoas começaram a ver. Entendeu? Então, não quer dizer que a pessoa, só para eu finalizar aqui, não quer dizer que a pessoa que manifesta um dos dons, que são vários dons que o Espírito Santo manifesta na pessoa, não quer dizer que a pessoa é mais crente, mais santa que você. Não quer dizer que a pessoa é aquela santa rona, que a gente temos esse defeito. Hoje, atualmente, queremos rotular que só porque a pessoa está manifestando um dom, a pessoa é santa rona, a pessoa é isso. Não, aí a outra pessoa que é mais quietinha, como uma vez o Léo falou para mim, que existem pessoas dentro da igreja que buscam mesmo, mas tem aquela dificuldade de expressar, de se expressar em público, essas coisas. Aí essas pessoas que têm dificuldade de se expressar em público são rotuladas que elas não buscam, entendeu? Mas só que não é dessa maneira. Só que essa pessoa que é rotulada que não busca está andando em espírito, está adquirindo o fruto do Espírito Santo, sendo parecida com ele. Aí eu lembro muito de Barnabé, que tanto que as pessoas comparavam ele com os atos que ele tinha, tanto que ele ajudou Paulo. Aí comparavam muito ele com o Espírito Santo. Caramba, o jeito que o cara tem, parece até o Espírito Santo. Olha o nível de maturidade que o cara tem, entendeu? Aí eu lembro de Marcos, que aí tanto que depois houve aquela discussão entre Paulo e Silas, porque o Marcos já não tinha tanta maturidade tanta maturidade suficiente para o evangelho, para enfrentar certas coisas, entendeu? Aí, por exemplo, aí tu vê Marcos andando com Paulo e Silas, tu pensa que Marcos é aquele santarrão, só que ele ainda não tem aquela maturidade, entendeu? Então, ter dons, a manifestação de dons em uma pessoa não quer dizer que ela é aquele santarrão como nós rotulamos. E pra gente fechar. Não, só queria frisar só frisar uma frase que ele falou no final. Ele falou que é como se ter os dons espirituais é como se você tivesse recebido uma unção e uma inspiração do Espírito Santo. Mas ter o fruto do Espírito é como se você estivesse andando com o Espírito Santo, né? Isso é uma frase legal. Demais. Bravo. Forte. Bravo. Tem gente que tem uma visitação ali para um dom, mas não anda com o Espírito Santo, né? Isso aí é fortíssimo. E pra gente fechar aqui, né? A gente vê esse texto de Joel e isso acaba sendo um divisor de águas, né? Tipo, os dons, eles estão aí ainda, gente. Os dons, eles, na reta final ali, eles vão ser operados de uma maneira bem contundente, né? Como o Gabriel botou. E é quase difícil você dar brecha hoje para um pensamento que os dons eles não existem. É por isso que a gente se propõe hoje a estar aqui falando sobre o assunto, trazer alguma informação, né? Que a gente tem que buscar os dons diariamente, como o apóstolo Paulo ele nos exorta, né? Porque quando ele escreve 1 Coríntios 13, ele não está falando sobre o amor menosprezando os dons. Não, ele só está falando que você tem que usar os dons em amor. Mas ainda assim, os dons eles têm que ser buscados, aprimorados, porque é isso que vai nos levar, né, o que Paulo diz, a estatura de varão perfeito. Então, que nós nos preparemos, né, para aquele grande dia, que quando ele vier, essa busca com o Espírito Santo, né, que vai nos levar
a caminhar junto com os dons e com os frutos, como o Mateus pontuou bem, né? E vai ter todas essas operações, né, que se você acredita na Bíblia e você acredita que Joel é um profeta bíblico, os dons eles vão ser operados futuramente. Então, que nós nos preparemos para isso. Gabriel, suas considerações finais. Quero só agradecer a oportunidade de estar falando mais uma vez e incentivar todo mundo que está nos ouvindo a buscar os dons espirituais, não só pela sua vida, mas eu não gosto, mas acho nada a ver, mas não quero. Primeiro, os dons espirituais não são para você, são para edificação do corpo de Cristo. Então, se você ama os seus irmãos, você precisa dos dons espirituais para servi-los. Segundo, que por mais que sejam manifestações ali e a serviço do corpo de Cristo, quando você está em operação dos dons espirituais, é como se a sua fé ela fosse fortalecida. Eu não conheço quem tenha manifestado os dons espirituais de fato, de maneira madura e constante, que tenha abandonado a sua fé no sentido de não crer que Deus existe. Então, os dons, de certa maneira, eles até nos tornam indesculpáveis diante de Deus, porque eles também são uma das formas de nós provarmos que Deus ele existe, e não só que ele existe, mas ele é preocupado com a sua criação, porque ele deu dons aos homens para que eles se servissem mutuamente. Então, gente, busquem os dons espirituais, principalmente de profetizar, como Paulo falou, mas busque com zelo, jejue por isso, ore por isso. Mas saiba que você não é menos crente e menos filho de Deus se você não opera em algum dom espiritual. Mas buscar ele é importante. E se você tiver na sua cabeça que a importância principal desse dom é para servir a igreja, tenha certeza que Deus vai conceder para você o dom que ele quer conceder. Porque ele concede como ele quer, tá? Às vezes você quer um dom, Deus não quer te dar aquele. Mas você pode mudar a sua oração. Deus, eu não sei qual dom eu tenho que ter, então me faz entender, ou me dê o dom que o Senhor quer me dar, para que eu possa servir a sua igreja. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Mateus. Eu agradeço a oportunidade por estar aqui, junto com vocês. Espero estar mais vezes ainda para aprender muito. Eu vejo que eu devo aprender muito. E, cara, eu não devo falar mais muita coisa, porque o Gabriel já falou tudo. Meu Deus. Eu vou criar uma universidade para ele ser o professor de história, porque o cara sabe muito de história. Tem que ser história, tem que chamar o Felipe aqui, então. Eu vou dizer praticamente a mesma coisa que o Gabriel disse. Não pare de buscar os dons espirituais. É importante o individual na vida do crente, porque se você não buscar na sua individualidade, você não vai ajudar em nada na igreja. Não vai, se você não buscar ali no secreto, você não vai ter nada para oferecer. Porque para nós temos aquela cisma de falar que nós estamos indo para o culto para receber, sendo que você está indo para o culto para entregar. E você recebe no seu íntimo, ali no individual. Então, que os irmãos não parem de buscar os dons espirituais, que é importante para a igreja, que ajudam muito no crescimento. Hoje a igreja tem essa estrutura todinha por conta dos dons, porque, como já foi mencionado, nós somos um corpo, e os dons são os membros que são operados em nós. Amém. Então é isso, cara. Busquem os dons. Eu aqui, enquanto igreja, membro da IMW em Parque Amorim, eu preciso do dom do Gabriel, do Mateus, do Isaac e dos meus outros irmãos aqui, né? Eu sou muito difícil para pegar as coisas, então eu preciso de um letreiro de Deus, ele apontando, é para fazer isso, hein? É para fazer isso. Então os dons ajudam nisso, né, gente? Os dons, quando a gente buscar, né, esse senso de coletividade, você aí na sua igreja, peça os dons com esse intuito de eu quero dom para servir a Cristo e a meus irmãos. E assim o corpo vai se edificando, né, até aquele grande dia. E principalmente, né,
ame a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, receba o dom, mas tenha o seu coração voltado para Deus. Né? Não se apegue a aquele dom achando que você é mais crente, é superior, busca mais. Que Esaú também fluía nos dons. Esaú, gente, pelo amor de Deus. Saul, é que os pinos aqui já estão batendo já. Saul, ele foi um rei, né, dado por Deus para Israel, fluía nos dons e depois o cara foi entregue ao próprio diabo, assim, não vamos botar, que ele agia nos dons mesmo não tendo mais parte com Deus. Então a gente tem que ter essa mente também, né, de ter a intenção correta, saber que Deus ele nos ama como filho, ele concede os dons aos seus filhos, e só que para a gente fazer isso em amor a ele, em amor aos nossos irmãos, que é o que Paulo vai botar lá em 1 Coríntios 13, e que a gente seja cheio desse amor, que a gente, a ponto da gente ter um zelo com todos à nossa volta, e com isso a gente saiba usar, né, os dons da maneira correta, não por vanglória, mas porque assim o Senhor nos trouxe para agir neles. Aproveitar que o Isaac se meteu no podcast, mandar ele encerrar, né? Dá o microfone dele ali, me dá. Sim, pega ali. Não, dá o teu aí, Léo. Pega aí a câmera pra mim ali. Que eu vou filmar ele. Pega assim. Vai, Isaac, encerra aí o podcast pra gente que se meter. Vou mandar um beijo pra minha mãe aí, mano. Pera aí. Um abraço pra todo mundo e buscar os dons em oração, e acompanha a gente nas redes sociais pra aprender também como buscar os dons. Valeu? Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha. Compartilha, por favor, porque dá trabalho organizar isso aqui tudo. Valeu? Tamo junto.